Olá, benditos. Se você já fez uma promessa a si mesmo e quebrou no dia seguinte, se você já deitou a cabeça no travesseiro com raiva de si mesmo por ter repetido um erro antigo, ou se você simplesmente sente que existe uma guerra constante dentro do seu peito entre quem você quer ser e o que você realmente fez, pegue sua Bíblia e seja bem-vindo ao capítulo 7 da nossa série. Paulo continua na cidade de Corinto, escrevendo uma carta para a igreja em Roma, formada por dois grupos, judeus que haviam aceitado Jesus e gentios, não judeus, que também haviam se convertido. Os judeus tinham muito orgulho da sua história e principalmente da Torá, a lei de Moisés. Os gentios, por outro lado, vinham de uma cultura pagã e não sabiam muito bem como lidar com essas leis judaicas. No capítulo anterior, Paulo havia dito algo chocante aos ouvidos dos judeus: vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Para um judeu tradicional, isso era uma heresia. Parecia que Paulo estava atacando a lei de Deus. E então, no capítulo 7, Paulo começa a sua explicação usando uma ilustração jurídica e cultural que todos entenderiam perfeitamente: o casamento. Tanto no mundo romano quanto na tradição judaica, o casamento era um contrato legal e vitalício. Só a morte podia romper esse contrato. Mas Paulo faz uma pequena inversão na lógica da sua ilustração quando vai aplicar o conceito. Para entender isso, o segredo é focar no objetivo final de Paulo, mostrar que a morte quebra um contrato. Ele usa o casamento apenas como exemplo para mostrar que a morte muda completamente uma relação jurídica. No casamento, a morte do marido libera a esposa. Na vida espiritual, fomos unidos à morte de Cristo e por isso nossa antiga relação com a lei foi encerrada. O foco não é quem morreu na comparação, mas o fato de que a morte rompe o vínculo anterior. Por que Paulo usa essa metáfora? Ele mesmo explica. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencerem a outro. Simbolicamente, nós éramos como um cônjuge preso a um casamento falido. Que casamento era esse? O nosso casamento com a lei de Moisés, que era um parceiro exigente e perfeito, mas que não tinha a menor capacidade de nos ajudar a cumprir suas exigências. Nós éramos infelizes nessa união porque falhávamos o tempo todo. Então, como resolver esse impasse legal? Deus resolveu da forma mais dramática possível, através da morte. Quando Jesus morreu na cruz, nós morremos com ele espiritualmente. Não foi a lei que morreu, fomos nós. Com isso, o contrato foi rescindido, anulado. Nós fomos libertos do antigo casamento para nos casarmos com outro, aquele que ressuscitou dos mortos, Jesus. No contexto cultural da época, isso era revolucionário. Paulo estava dizendo que o relacionamento do cristão com Deus não é baseado num calhamaço de regras externas, a lei no caso, mas em um relacionamento vivo de amor e união com Cristo. O objetivo desse novo relacionamento, diz Paulo, é que agora podemos finalmente dar frutos para Deus. Diante disso, ele sabe que os judeus da sinagoga romana ficariam indignados. Eles perguntariam: espera aí, Paulo, você está dizendo que a lei de Deus é algo ruim, que é pecado e que nós precisamos nos livrar dela? Paulo responde categoricamente no versículo 7, de maneira nenhuma. E ele aqui muda o tom da carta. Ele introduz um detalhe fascinante. A lei não é um problema, a lei é um termômetro. Imagine que você está se sentindo mal e usa um termômetro. Ele marca 39 graus de febre. O termômetro é o culpado da sua doença? Claro que não. Ele apenas revelou o que já estava acontecendo secretamente dentro do seu corpo. Paulo diz que a lei funciona exatamente assim. Ela é santa, justa e boa. O problema não é o termômetro, o problema é o vírus. E o nome desse vírus é pecado.
Para ilustrar, ele dá o exemplo do 10º mandamento: não cobiçarás. Ele diz que antes de conhecer esse mandamento de forma profunda, a cobiça estava meio adormecida dentro dele. Mas quando a regra veio e disse, não cobiçarás, algo bizarro aconteceu dentro dele. Despertou o desejo de fazer exatamente o que era proibido. Isso é pura psicologia humana e nós vemos isso todos os dias. Se você colocar uma placa em uma parede escrita tinta fresca, não toque, o que acontece? O coração humano sente uma vontade quase incontrolável de esticar o dedo e tocar. A proibição desperta rebeldia. Os filósofos romanos da época, como Sêneca, por exemplo, já percebiam essa inclinação humana para o erro, mas eles achavam que a educação e a filosofia podiam resolver. Mas Paulo afirma que o pecado é uma força viva, um parasita espiritual que usou uma coisa boa, a lei de Deus, para gerar morte em nós. A lei revelou que o pecado não é apenas um erro de comportamento, é uma condição de escravidão. Isso nos leva à seção mais famosa e dramática deste capítulo. É aqui que Paulo fala de si mesmo, e o texto ganha um toque emocional que ecoa no coração de qualquer um de nós. Ele descreve com perfeição a guerra civil que acontece na alma humana. Ele diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Quem nunca se sentiu assim? Você decide que não vai mais gritar com seus filhos e 10 minutos depois perde a paciência. Você decide que vai ser uma pessoa mais generosa e na primeira oportunidade o egoísmo fala mais alto. Paulo explica que existem duas leis ou duas forças operando dentro dele. Na sua mente, no seu homem interior, ele ama Deus e quer obedecer os seus mandamentos, mas no seu corpo opera uma força contrária que o arrasta como um prisioneiro de guerra. No versículo 24, o drama chega ao ápice. Paulo solta um grito de socorro que resume a angústia de séculos de esforço humano e religioso. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Para muitos intérpretes ao longo da história, a expressão corpo desta morte refere-se à imagem terrível de alguém acorrentado a um cadáver, uma figura de decomposição, contaminação e impotência. Embora não haja comprovação histórica segura de que esse fosse um castigo romano comum, a metáfora comunica perfeitamente o drama descrito por Paulo. A sensação de estar acorrentado a algo morto, a uma natureza caída, da qual não conseguia se desvencilhar. A religião não pode nos salvar. O nosso próprio esforço ou força de vontade não é suficiente. Por fim, descobrimos que não conseguimos nos libertar sozinhos. Se o capítulo terminasse aqui, Romanos seria o livro mais deprimente da história da literatura. Seria a constatação de que estamos condenados a uma derrota eterna dentro de nós mesmos. Mas Paulo não termina aqui. Logo após perguntar quem me livrará, ele mesmo responde no versículo 25 com uma explosão de alívio e gratidão. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. A resposta para o nosso dilema não é uma nova lista de regras, não é um método de autoajuda, não é tentar com mais força e determinação. A resposta é uma pessoa. A libertação do corpo desta morte não vem pelo que nós fazemos para Deus, mas pelo que Jesus Cristo já fez por nós na cruz. Aleluia. Romanos 7 nos ensina uma lição de extrema humildade. Este capítulo serve para quebrar o nosso orgulho espiritual. Ele nos mostra que se dependermos de nós mesmos, da nossa capacidade de cumprir regras, seremos sempre miseráveis homens e mulheres, prisioneiros do pecado. A lei aponta o erro, mas só Jesus perdoa e transforma. Enquanto no capítulo 7 a palavra eu domina no que se refere à luta contra o pecado, no capítulo 8 quem assume o controle é o Espírito Santo, que é citado mais de 15 vezes. A transição entre esses dois capítulos nos mostra como parar de tentar na força do nosso braço e começar a viver no poder do Espírito Santo. Vale a pena conferir esse conteúdo que será o assunto do nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito. Até lá!